Hoje estou em Landau, na Raman GmbH, ou melhor, na Raman Engineering GmbH com Vincent Raman, 3 vezes Raman, e gostaria de saber o que é exatamente o Comprex, o processo, do que se trata o serviço e quais são os benefícios. Exatamente. Então, uma visão geral do Comprex, tudo claro, é realmente muito bom ter você aqui neste exato momento, sem dúvida. Sim, o que é Comprex, o que é Raman? Nós existimos há 27 anos, na verdade um pouco mais, mas eu ainda não estou na empresa há tanto tempo. Sim, é isso mesmo, há 27 anos. Bem, de qualquer forma, nós, de qualquer forma, limpamos e higienizamos sistemas de tubulação. Essa é a essência. E fazemos isso, como disse, há 27 anos. Temos um processo patenteado próprio, o processo Comprex, com várias patentes para diferentes casos de aplicação. Começamos no campo municipal, ou seja, tubulações de água potável enterradas. Depois começamos a limpar também tubulações de esgoto pressurizadas. Este é um campo em crescimento, embora normalmente atuemos mais na área de higiene e limpeza. Das tubulações de água potável, ok, agora vamos para os diâmetros menores nos edifícios, isto é, circulação de água quente e fria, sistemas de aquecimento. Embora seja necessário dizer que, nesses casos, somos sempre a última esperança. Então, quando tudo o mais falhou, quando se trata de legionela ou temas semelhantes, nós chegamos e tentamos salvar o dia de maneira eficaz e eficiente. Ok. E muitas vezes funciona. Eu, como leigo na área, imagino uma limpeza de canos, onde a água é passada e pronto. Ou então se adiciona algum produto químico e pronto. Mas com vocês é um pouco diferente. Definitivamente um pouco. Exatamente, nosso processo Comprex é baseado em efeitos físicos. Não utilizamos produtos químicos, usamos apenas ar comprimido e água no final das contas. Isso significa que normalmente, tradicionalmente, existem lavagens com água, falando de forma simples, abrir a torneira e deixar correr, talvez ainda ligar uma bomba. Também oferecemos algo assim, como conectar uma bomba de sucção para aumentar a velocidade no sistema. Mas o que fazemos principalmente é o processo Comprex. É um processo de lavagem por impulsos elevado ao próximo nível. Então, a ideia de juntar ar e água na tubulação para aumentar um pouco mais ainda a velocidade de fluxo não é verdadeiramente nova. E como disse, já fazemos isso há realmente muitos anos, há 27 anos, mas a maneira como fazemos é um jeito um pouco mais diferenciada do que é oferecido no mercado, por isso também temos as patentes. E uma das vantagens é que podemos economizar enormes quantidades de água. Podemos desenvolver forças significativamente maiores do que seria o caso com uma lavagem com água. O cano vai estourar ou ainda está funcionando? Não, ela não se desintegra. Ainda assim, estamos sempre operando sob a pressão do sistema. Isso significa que, para um leigo, se uma tubulação de água potável normalmente opera com cerca de 4 a 5 bar, então permanecemos abaixo disso. O mesmo vale para a indústria, que foi o nosso terceiro campo de desenvolvimento. Quando um sistema de refrigeração é operado a 6 bar, normalmente não ultrapassamos esse valor, a menos que seja acordado com o cliente, ajustando gradualmente. O cliente diz que é legal, podemos aumentar um pouco mais para obter efeitos ainda maiores. No entanto, mais pressão nem sempre significa mais poder de limpeza. Isso é um ajuste dos parâmetros no final das contas. E no final das contas nós somos muito cuidadosos mesmo assim. E você mencionou brevemente as vantagens, especialmente a economia de água. Vocês têm testes? Tem algum número concreto de quanto realmente se economiza? Depende sempre um pouco da aplicação, mas temos muitos testes de produtos, e vamos falar sobre isso mais tarde, onde realmente se trata de tubulações de produtos na indústria, ou seja, na indústria de bens de consumo, também na indústria farmacêutica, onde, em comparação com uma lavagem tradicional com água, que ainda é o estado da arte, podemos economizar até 97% de água. Às vezes quase me envergonho de dizer esses números porque ninguém acredita em você de imediato. Isso parece louco, mas é realmente assim. E não fazemos isso apenas aqui nas nossas instalações de teste e conseguimos gerar isso lá, mas também tivemos a experiência de que, se alcançarmos 97% aqui na instalação de teste, ainda conseguimos 90, 93% em condições reais na instalação de produção. E, além disso, são enormes e muito significativas economias. Isso é também o que está criando um enorme novo mercado global para nós no momento. Todo o tema da sustentabilidade está na boca de todos. Usar os recursos de forma sustentável, economizar água. A água é um recurso extremamente precioso e podemos dar uma contribuição boa agora para a água, para a limpeza com água. Normalmente é preciso aquecer a água, mas se você quer ser sustentável, isso é obviamente um problema. Exatamente, também parcialmente se estivermos agora no campo da água potável, não em tubulações de água potável enterradas. Normalmente isso é feito através de uma lavagem com água, que acaba atingindo seus limites, pois não consegue mobilizar e remover tanto quanto nós conseguimos. Não há aquecimento. Mas para muitos produtos é verdade que o calor ou a temperatura realmente contribuem para o sucesso da limpeza.
existe algo chamado círculo de Sinner, realmente. Essa é uma teoria que afirma que existem 4 fatores muito importantes, essenciais e indispensáveis necessários para uma limpeza bem-sucedida. Um deles é a força mecânica, que nesse caso somos nós. Isso tem sido muito negligenciado até agora, porque só se pode liberar forças muito limitadas, aumentando a velocidade de fluxo. Então, o fator tempo, o fator temperatura e o fator química. E este círculo vicioso não diz nada além de que, se eu aumentar um fator, posso reduzir os outros de maneira significativa. Ou seja, se eu tiver muito tempo, talvez precise de menos força mecânica, menos produtos químicos, menos temperatura. Por outro lado, se eu aumentar a temperatura, posso economizar significativamente muito tempo com a mesma força mecânica e química. E nesse caso, chegamos ao ponto de dizer que se eu deixar a química completamente de fora, como muitas vezes é o caso, então preciso de muito mais tempo, temperatura e força mecânica. Não tenho tempo nem temperatura. Muita força. Muita força. Entramos em ação. Somos excelentes em usar o processo Comprex para aplicar força mecânica nas tubulações. Difícil. E assim, além de podermos economizar temperatura em sistemas de produtos ou tubulações de produtos que são limpos, também podemos economizar tempo valioso, o que é benéfico para a produtividade e a eficiência geral. E também acontece que, em vez de limpar com água quente a 80 graus, podemos limpar de forma eficiente e econômica com água fria a apenas 18 graus, utilizando menos energia. Isso é, naturalmente, uma enorme economia de energia e, portanto, também é bom para os esforços de sustentabilidade das empresas. E então acontece muito frequentemente que também economizamos entre 60% e 80% do tempo. E quando se sabe quantos processos de limpeza existem na indústria, por exemplo, existem que simplesmente consomem tempo, ou seja, nada mais é feito nesse meio tempo, o sistema só precisa ser simplesmente limpo. Isso também é uma enorme vantagem, porque menos tempo de inatividade significa significativamente mais tempo potencialmente de produção, mais rendimento. Legal, vamos falar sobre o complexo. Vocês distinguem serviços e construção de instalações. Pode falar mais sobre isso? Viemos do setor de serviços, foi aí que começamos há 27 anos, como disse, no sistema de água potável. E ainda é principalmente serviços para os municípios. Às vezes há uma aplicação em uma estação de tratamento de esgoto, onde também instalamos um sistema. A maior parte ainda é serviço, e o mesmo vale, é claro, para instalações de água potável, ou seja, a tubulação de água nos edifícios, para simplificar, ou também a tubulação de aquecimento. Simplesmente não há demanda suficiente para justificar a instalação permanente de um sistema. Isso significa que continuamos a atuar como prestadores de serviços. Para isso, temos 25 equipamentos de serviço, no final das contas. Veículos depois. Exatamente. É um Sprinter com um reboque de 3,5 toneladas. Há um compressor, há um gerador a diesel. Chegamos com um conjunto, isto é, um Sprinter mais um reboque que opera de forma autónoma no final das contas. Isso significa compressor, unidade interna e reservatório de pressão, controle por software que basicamente controla os impulsos, que é, e também os sistemas de controle. Com isso, estamos em toda a República Federal. Estamos também regularmente em países de língua alemã. Então, basicamente na região DACH, mas também em outros países europeus. Ou seja, se houver necessidade e o cliente desejar, vamos a qualquer lugar da Europa. Legal, ok. Vamos fazer um vídeo separado sobre a construção do anexo. Há muitos detalhes adicionais importantes para contar no momento, mas acho que isso já foi um bom resumo. Se eu agora, como cliente industrial, estiver convencido do Comprex e disser, ok, quero experimentar isso, como posso obtê-lo? Como faço para trazer vocês para a minha instalação? Basta ligar, então, claro, entrar em contato, lógico. E depois há várias opções, depende sempre do caso de uso e do problema que o cliente tem. Ou chegamos com um serviço que geralmente anda de mãos dadas com um planejamento prévio, geralmente cuidadoso e bem pensado primeiro. Um dos nossos engenheiros vai ao local se o sistema tiver uma certa complexidade. Se for apenas um trocador de calor ou um sistema muito pequeno e simples, isso pode ser resolvido online, naturalmente, através de uma reunião no Teams ou algo assim. E sobre o Planwerk, quando fica mais complexo, um engenheiro vem, examina tudo, documenta e depois concorda com o cliente no local sobre o que precisa ser modificado. Não precisamos de muitas modificações, mas às vezes é inevitável. Escrevemos um relatório para que tudo corra suavemente quando entrarmos em ação. Depois vem uma equipe técnica, 1, 2, 3, 4 homens conforme necessário. Operação de um turno, cooperação de vários turnos, fim de semana, tudo não é problema no final das contas. Ou seja, como o cliente precisar, essa é uma opção viável e interessante. Se for algo realmente único ou uma situação que ocorre muito raramente, como uma vez por ano ou algo assim, existem várias outras possibilidades interessantes e viáveis se for uma ação mais prolongada, contínua e duradoura. As instalações que são para moldagem por injeção de plástico, como ferramentas de moldagem por injeção. Se um cliente quiser limpar todas as suas ferramentas, não é econômico se ficarmos o dia todo com 2 pessoas fazendo isso.
Isso significa que também existe a possibilidade de um cliente alugar um dos nossos dispositivos móveis por várias semanas, potencialmente, por exemplo. Ele recebe uma instrução, depois são instalados programas que são razoavelmente adequados para suas ferramentas, mas que podem ser ajustados novamente, e então ele pode usá-los sozinho. Os dispositivos são então devolvidos e faturados. Depois existem instalações estacionárias, como as que estão atrás de mim, em diversas versões, ou seja, também diferentes padrões de higiene que devem ser cumpridos, desde a instalação na estação de tratamento de esgoto, com padrões relativamente baixos, até a operação farmacêutica. E eles podem ser alugados para o primeiro teste, para que se possa ver detalhadamente como eles se integram em diferentes contextos e cenários, permitindo uma avaliação completa para garantir a compatibilidade. Isso é raro. Funciona assim. Testamos produtos em nosso laboratório técnico e talvez no local com uma de nossas equipes de serviços. Essa é a vantagem, pois não só construímos instalações, mas também oferecemos serviços e vice-versa. Isso significa que podemos primeiro realizar testes e depois instalar um sistema, ou um cliente pode dizer: ok, eu utilizo os serviços há anos, agora quero ter isso em minha posse e usar permanentemente. Então pode-se seguir o mesmo caminho. Uma instalação será feita ou será concebida, será discutido com o cliente quais são os requisitos, quantas instalações serão necessárias. Mas qual é a abordagem economicamente mais sensata, para que talvez não seja necessário colocar um equipamento em cada linha de produção? Trata-se simplesmente de redundância. Ele quer limpar em paralelo ou quer limpar uma linha após a outra. Então, vocês planejam algo muito concreto com o cliente que também seja o mais econômico? Exatamente, correto. Tentamos encontrar a melhor solução para todos os envolvidos. Depois, as instalações são feitas e integradas. Então, nós temos soluções móveis, temos o serviço e temos a integração fixa, que também se comunica com o controle central do cliente e está integrada de forma fixa nos processos. Isso é o que preferimos, para ser honesto, no final. Ok. E se eu realmente, de fato, comprar o equipamento de forma estacionária, eu o compro permanentemente, de maneira definitiva, ou o alugo? Somos relativamente abertos. Como qualquer empresa, naturalmente pensamos em quais outras possibilidades existem. Atualmente é realmente assim, existe uma opção de aluguel de médio prazo que, de fato, por exemplo, realmente primeiro diz: ok, eu vou deixar isso comigo por um ano. Então isso é mais para as unidades móveis, para que o cliente possa experimentar várias coisas, porque há muitos campos de aplicação. Então, além da tubulação de produto, podem fazer circuitos de refrigeração, podem limpar trocadores de calor. E agora estamos novamente com um cliente, fizemos testes, ele gostou, os resultados são satisfatórios. Agora, eles querem, é claro, testar isso um pouco mais. Eles vão alugar a instalação por 3, 4 meses e ela será instalada lá. Depois, é tomada uma decisão sobre se vamos entrar no design real da instalação. Temos soluções padrão, com as quais podemos experimentar até certo ponto. E quando se trata de uma solução muito específica, com um perfil de aplicação muito preciso ou concreto, então podemos naturalmente entrar no ajuste fino. Ok, acho que temos tudo. Bem, agora temos tudo. Foi um prazer definitivamente estar aqui. Foi interessante ter uma visão geral sobre o Comprex e espero que ambos. Bem, talvez você tenha ouvido algumas coisas novas agora. Eu acho que sim, embora eu já esteja aqui há tanto tempo. Sim, sempre algo novo. Muito bom, muito bem. Que bom que vocês estiveram aqui até agora.